Oi, tudo bem? Graça e paz? Nesse vídeo vamos tratar de um assunto que deve ser levado em conta entre os cristãos, porque devemos rejeitar o inclusivismo. Fique comigo até o final, se inscreva, curta, compartilhe e deixe também o seu comentário. Hoje estão incluindo na igreja coisas que não têm base bíblica. Eu entendo que a palavra de Deus é suficiente, inerrante. Precisamos andar em conformidade com as Escrituras. Não somente na teoria, mas na prática. O problema hoje é o inclusivismo. E devemos sim rejeitar essa doutrina. Os inclusivistas argumentam que se Deus salva os bebês e os que têm problemas mentais, que morrem sem nunca ter tido fé em Jesus, então ele pode salvar aqueles que não foram evangelizados. Sem contar que eles querem incluir na igreja tanta coisa que vai contra o que Jesus pregou. Por exemplo, Jesus foi claro em dizer que só ele é o caminho. A grande verdade é que não há outro caminho, mas hoje querem incluir outros meios além de Jesus, além da palavra. Precisamos entender a suficiência de Cristo para a salvação. Claramente a Bíblia aponta que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. E não há salvação através de nenhum outro. Cristo é o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote eterno, que vive para sempre para interceder por seu povo. É certo que além do inclusivismo, existe também o exclusivismo, aqueles que acham que só a igreja dele salva, que a igreja dele é exclusiva para a salvação. E Jesus veio para derrubar o conceito de exclusividade espiritual que vigorava em seu tempo. Mas também isso não quer dizer que devemos incluir de tudo na igreja, que devemos aceitar de tudo, achar que tudo é bom. Hoje vemos muita coisa, e nem tudo que faz parte da cultura do nosso tempo é bom. Isso de um modo geral, na música, no cinema, o teatro, as artes em geral, os costumes de um povo. Eu não posso juntar tudo e colocar como algo bom. O carnaval, por exemplo. Algumas igrejas têm até escola de samba. Será que devemos incluir isso na igreja? Fica aqui uma pergunta, vai edificar a igreja? Carnaval vai trazer salvação? Eu preciso analisar à luz da Bíblia se isso tem base nas Escrituras, sem contar que precisamos entender que essas coisas não edificam em nada, não precisamos disso. Na verdade, essas coisas só servem para atender os caprichos e desejos do homem. Não há harmonia entre o santo e o profano, entre Deus e o diabo. As obras humanas não podem jamais salvar. Quem salva é Jesus. E hoje as igrejas estão cheias de obras humanas. Muito da cultura deste século se faz presente, menos a palavra. Hoje fala-se muito sobre o diálogo fecundo e constante entre diversas culturas e religiões, querendo com isso trazer a ideia de que tudo é bom, todas as pessoas são boas, toda a cultura é boa, todos os caminhos levam a Deus. Isso de forma sorrateira, bem sutil, tem levado muitas pessoas a pensarem que existem outros meios de salvação. Você sendo cristão ou não, tá tudo certo, toda religião é boa. Se assim fosse, Jesus nem precisaria ter vindo à Terra. Se existisse mesmo outros meios de salvação, por que Cristo morreria, né? Sabe, e o mais triste é que hoje o cristianismo é marginalizado. Outros sistemas religiosos se sentem livres para exercer maior influência na sociedade. Exatamente isso que está acontecendo. A igreja sendo influenciada pelo marxismo cultural, ao invés da igreja influenciar o mundo é que tem influenciado a igreja. O pecado tem afetado a humanidade de tal forma que se você for um cristão conservador, leva a sério a Bíblia como única regra de fé e prática,
A sua opinião e expressão quase não tem relevância. Hoje é complicado falar sobre família. A família tradicional está dando lugar a uma família moderna. O inclusivismo torna a vida mais fácil. Ou seja, elimina um problema intrigante. Mas isso não significa que ele seja verdade. As pessoas querem uma vida fácil, sem compromisso. Quando se trata do verdadeiro evangelho, tem cruz, tem renúncia. Isso é algo que as pessoas não querem, pois somente aquele crente verdadeiro concorda com as Escrituras, somente pela fé. E digo mais, fé é essa que vem de Deus, que a gente vai continuar firmado em Cristo, somente pela fé. Cuidado com o inclusivismo, tudo parece muito lindo e maravilhoso. Os inclusivistas nos dizem que milhões de pessoas serão salvas sem saber nada sobre a Bíblia ou sobre Jesus. Se fosse verdade, tiraria das nossas costas a responsabilidade. Poderíamos atender aos caprichos da carne, às nossas vontades, fazer o que bem entender sem culpa. Ah, mas não é bem assim. Não há outro evangelho, não há outro meio de salvação. Só Cristo, só Jesus é o caminho, só Cristo é a verdade. E não podemos abrir mão disso. O caminho não é fácil, é estreito. Isso significa que temos que deixar para trás tudo que Deus nos indica que nos impedirá de andar por este caminho. Precisamos deixar para trás muitas coisas, nossos próprios raciocínios e ideias, nossa crença em nossas próprias habilidades, relacionamentos que nos impedem, status, honra, orgulho. Esses têm que ser contados como perda e lixo e deixados do lado de fora do portão. Não há espaço para eles no caminho estreito. Se pudermos abrir nossos olhos para ver como Paulo viu o valor do que é ganhar a Cristo, então podemos ver como é possível considerar todo o resto como perda. É imprudente, perigoso e antibíblico levar as pessoas a pensar que a pregação do Evangelho, que deve conter detalhes sobre a pessoa e a obra de Cristo, e a fé pessoal em Jesus, muitos dizem que não são necessárias para a salvação. Muitos têm pregado o mundo afora que existem outros meios de salvação, até querendo alterar a Bíblia, argumentando que é um livro ultrapassado para o nosso tempo, querendo com isso incluir na igreja ideias, todo tipo de cultura, todos os estilos, paganismo, mundanismo, um evangelho fácil, onde não tem cruz, não tem renúncia, e dando a ideia, não importa o tipo de vida que você leva, você será salvo. É isso que eles pregam. Muitos estão pregando isso nas igrejas. E hoje eu falo com muita tristeza que na maioria das igrejas não se prega mais o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se enfatiza muito o financeiro, a cura, as bênçãos, ou a emoção, ou o entretenimento. Cada dia estão incluindo mais do mundo na igreja, como se Deus precisasse dessas coisas. A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus tem um poder transformador. Se continuarmos assim, daqui a pouco a Bíblia será banida até mesmo da igreja. Então, chegamos à conclusão de que não precisamos nada, de nada, além da palavra. A verdade é que Jesus é o caminho. A Bíblia nos aponta o caminho. E nela temos o amor de Deus pelo seu povo. É por causa desse amor que Deus nos exorta, nos chama ao arrependimento. Não há a necessidade de criar mecanismos fora da Bíblia para atrair mais pessoas para vir à igreja. Não podemos incluir tudo só para agradar todos. Somente a palavra. Pela palavra seremos transformados. Porque a Bíblia é poder de Deus. A Bíblia é suficiente. E é dela que todos nós precisamos, da palavra de Deus, que nos aponta o caminho de salvação que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fique com Cristo, Jesus abençoe muito sua vida e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?